ponto central disso é que todo esforço que eu tive, todo o trabalho que eu tive, realmente me levou a algo, então nada foi em vão. Acho que esse é o principal ponto dessa competição, disso tudo, né, do debate, que todo esforço que eu tive, tudo que eu fiz, né, do ano passado até esse ano, realmente me levou a algo que eu nunca imaginei. Então, a conquista que eu tive hoje não é a conquista que a Maria Alice de 2025 esperaria ter ou conseguir. Acho que o ponto principal é que o debate ele realmente me ensinou a confiar mais em mim mesma no que eu vou dizer, gerou uma autoconfiança muito maior do que eu tinha e claramente a estruturar e, né, expressar as minhas ideias de uma forma muito mais positiva. Também o mais importante, né, que é deixar o inglês muito mais acessível, porque a gente sabe que hoje em dia aprender o inglês é uma luta, porque eu também passei por uma luta para aprender o inglês, e o que a gente quer fazer é tornar isso muito mais fácil para a sociedade, com que as pessoas, desde ali de 10 anos até 30 anos, consigam aprender de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais rápida e, claro, acessível. Quando você decidiu que queria estudar no exterior? Eu sempre sonhei em estudar fora, só que eu fui realmente colocar em prática a partir do ano de 2023, que eu comecei... 2024, perdão, que eu comecei a procurar, mas comecei a me interessar mais por esse plano, né, por esse projeto de estudar fora. E acabou que em 2025 eu me joguei de vez nos planos, comecei a tirar realmente do papel e comecei a realmente colocar em prática. Aí a partir daí eu acabei criando meu projeto, comecei a fazer Olimpíadas e o debate competitivo. Então o start mesmo, o começo começou em 2025. E você acha que você gosta de debater para poder criar consciência, expandir a opinião para poder ajudar? Qual é essa motivação que vem assim por trás da paixão do debate? O que eu acho muito interessante do debate, que eu também acho que é porque eu realmente gosto de debater, é que a gente não debate sobre só um tema, a gente aprende sobre tudo. Então, o que o debate realmente me desenvolveu não foi só a oratória ou algo do tipo, foi realmente o conhecimento que eu adquiri com ele, tanto na parte de economia, quanto na parte ali de moral, ética, assuntos globais que eu não fazia a mínima ideia que existia. Eu tive que ali aprender, às vezes, em 15 minutos ou em 30 minutos para conseguir debater. Então, eu acho que isso é o mais interessante, porque, além de tudo, o conhecimento que a gente acaba adquirindo a partir dos debates é muito grande. E eu acho que isso foi o que realmente despertou a minha paixão pelo esporte, que eram os conhecimentos que eu ia adquirindo cada vez mais, cada debate eu tô aprendendo mais. Adquirindo conhecimentos que todo mundo deveria ter, mas acaba que muita gente não se interessa ou não tem a oportunidade de estar ali estudando aquele tema. Sim, uau, muito interessante. Qual foi o momento de maior orgulho de você, né, nesses debates? Se você lembra algum momento assim? Eu acho que o meu primeiro foi o meu primeiro campeonato, que, tipo, eu fiz o campeonato. Minha mãe, ela tinha me inscrevido em um campeonato, né? E a gente fala, nossa, minha mãe, a senhora tá louca, eu não vou conseguir participar, eu não sei de nada, eu nem sei como é assim um debate. Como é que é um debate? Eu não sabia de nada. Então eu fui, tipo, com cara e coragem para aquele campeonato. Então foi uma loucura, eu achei que tipo, eu tava indo super mal e acabou que eu fui muito bem sem saber que eu tava indo bem, acho que isso foi o principal. E eu consegui ficar ali em sexto lugar como melhor oradora da categoria Novice. A categoria Novice é quem debate há menos de um ano, então tipo, é os mais novos assim no debate. Então acho que por ser o meu primeiro campeonato foi algo que me marcou muito, porque... acho que ali eu percebi que eu realmente me dava muito bem no debate e que, mesmo sendo nova, era algo que, tipo, eu conseguia me identificar, que eu conseguia aprender, que eu realmente via que aquilo ia gerar uma mudança na minha vida. Então, o primeiro campeonato foi algo muito marcante e, com certeza, é uma coisa que eu amo falar para as pessoas como foi o meu primeiro campeonato, porque foi algo realmente muito, muito marcante. Como é estar na equipe brasileira? É um pouco
Me deixa um pouco nervosa, é um pouco diferente, porque eu levava antes o debate como... Era algo que eu realmente gostava, mas eu não sabia que ia me levar tão longe. Então, eu fiquei um pouco confusa, assim, falei, caramba, eu passei. Fiquei muito assustada quando eu passei. Sem acreditar, demorou muito pra eu e minha mente conseguir acreditar que eu tava fazendo parte do time que vai debater em Harvard, porque a gente sempre vê filmes, a gente sempre vê pessoas falando de Harvard, uou, uma das maiores universidades que tem, e a gente fica tipo, é impossível, não vou conseguir. Então eu realmente fiz a seletiva com um pouquinho só de esperança, e na hora que eles estavam falando os nomes, eu não tava com esperança nenhuma, minha esperança já tinha ido por água abaixo. Então, quando eles falaram o meu nome, foi tipo, oxe, como assim? Passei? Hã? Minha mente ficou sem acreditar. Mas hoje em dia eu tenho uma confiança muito maior, porque se eu conseguir passar na seletiva, eu sei que é porque eu consigo representar o Brasil de uma forma muito positiva lá fora. Eu consigo levar não só o nome do Brasil, mas também na nossa região onde a gente mora, a região de Barra Grande, Península de Maraú, né? Levar o nome da região que a gente mora de uma forma muito, muito positiva. Porque eu tenho estudado, eu sempre me dediquei muito no debate, mesmo achando algo impossível de acontecer, eu sempre me dediquei muito, porque, falar, se acontecer, eu vou estar preparada. E se não acontecer, eu vou ter preparada da mesma forma. Então, eu acho que o maior sentimento que eu sinto hoje é de orgulho por ter conseguido representar tão bem o nosso estado, a nossa região, lá nesse campeonato, né? Que acho que foi uma grande conquista só de eu ter passado, mesmo que eu não consiga ir. Eu sei que um impacto eu já gerei na nossa sociedade por uma menina tão nova, ter saído do interior da Bahia, ter chegado lá e conseguido essa vaga para debater em Harvard. Por que você criou a Dreams to Degree? Logo quando eu comecei a debater, eu percebi, tipo, logo quando eu entrei, na verdade, no mundo da aplicação, eu percebi quanto as pessoas eram desinformadas e quantas pessoas não tinham oportunidade. Que as mesmas oportunidades que eu tinha na minha cabeça, todo mundo deveria ter, né? Que eu acho que é o correto, né? Então eu criei esse projeto com o intuito de democratizar a educação, independente de onde você mora, do país que você é. Tanto que no nosso projeto a gente tem até voluntários que são da Angola, de uma região muito pobre da Angola. Mas esse é o intuito principal do projeto. Quando eu criei o projeto, eu realmente percebi que as pessoas não tinham a oportunidade que eu tinha, que muitas pessoas não tinham o conhecimento que eu estava adquirindo, ou que muitas vezes não se interessavam e achavam que aquilo, essa aplicação, estudar fora era algo impossível. E o ponto central do projeto é isso, que a gente consiga democratizar esse acesso, que as pessoas consigam realmente alcançar os seus planos, né? Colocar aqueles seus sonhos em diplomas, que no caso seria a tradução do nome do projeto, que todo esse esforço que as pessoas elas têm agora no momento venham dar um retorno no futuro. Então, o intuito principal do projeto é democratizar o acesso à educação a todos. Como você se sente ensinando inglês para outras pessoas? É um pouco complicado de dizer. Eu dava aula de inglês, hoje em dia o meu projeto ele também vai começar a dar aula, mas eu já dei aula de inglês em outro projeto. E eu amava. Acho que além de eu estar passando o conhecimento que eu tenho para outras pessoas, é muito legal porque eu consigo aprender com as próprias pessoas que eu estou ensinando e até mesmo aprendendo um assunto que muitas vezes eu sabia por cima, mas que tipo tinha que me aprofundar muito mais para conseguir dar aula para as meninas, o que eu acho muito legal disso tudo. Então, eu acho que quando eu estou ali ensinando alguém ou dando aula, é uma sensação de... É um privilégio, porque eu percebo que o meu esforço, né? Porque, além de tudo, o esforço que eu tive estudando inglês, porque a maior parte do meu inglês eu aprendi sozinha, através de videoaula e cursos gratuitos, então... Aquele esforço que eu tive realmente me deu um retorno e eu me sinto num privilégio de estar conseguindo ensinar alguém, de estar ajudando alguém no inglês. Então, o que eu sinto é realmente um privilégio. O que significa para você ir para Harvard? Principalmente a realização de um sonho. Porque eu sempre cresci escutando de todo mundo ao meu redor, menos da minha mãe, é claro, que ir para Harvard era só um sonho, que eu deveria desistir. Então, acho que só de eu ter passado na seletiva para Harvard já é uma grande realização. E com certeza, se eu for, vai ser muito, muito mais do que a realização. Porque Harvard, para mim,
uma dream, né, um sonho. E não só Harvard, mas como outras universidades grandes que eu sempre tive o sonho de conhecer. Mas Harvard, por ser uma das mais conhecidas e uma das mais faladas em filmes, criou um carinho, né, no meu coração. E então acho que realmente vai ser uma realização de um sonho muito grande. Eu conheço pessoas que foram para esse campeonato e voltaram falando: meu Deus, foi incrível. Então só aumentou ainda mais a minha vontade de ir para esse campeonato. E a história de Harvard em si, para mim, as pessoas que estão lá, os estudantes, a história da faculdade, para mim é uma história muito bonita. Ainda mais por ela ser tão liberal, assim, entre aspas, né? Aceita tanto estudantes imigrantes, que é a situação agora do Brasil, né? Que nós somos imigrantes para eles lá. Então, acho que é o ponto central, por ser uma faculdade que dá muita oportunidade para os estudantes, não só da faculdade, mas também de fora. O que significará para você se as pessoas te ajudarem a chegar lá, em Harvard, fazer realidade esse sonho? Nossa, eu acho que eu não vou ter palavras para descrever o quão grata, o quão feliz eu vou ficar, porque isso não vai ser um retorno só para mim, mas sim para a sociedade em si. Acho que isso também vai gerar um apoio muito maior das pessoas que vivem na mesma condição que eu, que não têm uma condição econômica boa. Então, vai ser basicamente um incentivo nessas pessoas, né, que não tem um apoio, às vezes, da família, da sociedade que vive, ou às vezes não tem uma condição financeira boa. Então, acho que as pessoas me ajudando, o impacto que vai ser gerado não vai ser só em mim, mas assim na sociedade, em outras pessoas. Porque, além de a gente viver numa cidade turística, né, as pessoas vão reconhecer que aqui não é só um ponto bonito, não é só uma cidade bonita. Pelo contrário, as pessoas daqui ajudam aonde você quer chegar, confiam nos seus objetivos e estão ali dispostas a fazer você conquistar os seus sonhos. Então, eu vou ficar muito grata por qualquer ajuda, realmente, qualquer ajuda mesmo, eu vou ficar muito grata. E eu acho que as pessoas, o ponto central é que as pessoas têm que entender que isso não é só por mim, mas também pela sociedade, pelo Brasil e, é claro, pelo reconhecimento do debate, que deveria ser muito mais reconhecido do que é hoje em dia. As pessoas deveriam dar muito mais valor, porque a gente vive num país onde as pessoas não sabem se comunicar, seja no inglês, seja em português, não sabem realmente se comunicar. Tem ali um déficit de argumentação, acaba que não sabe como se expressar, acaba que não sabe como se comunicar, e é isso que o debate trabalha. Então, isso não geraria só um reconhecimento para mim, mas também pela sociedade e pelo esporte, que é o debate competitivo. O que você gostaria de dizer para jovens mulheres que têm grandes sonhos? Acho que é o que todo mundo fala, mas vale a pena falar de novo, que é não desistir. Eu escutei de muita gente, sempre escutei que, tipo, isso é impossível, você não vai conseguir, pra que você tá aprendendo inglês, pra que você tá fazendo isso? E o ponto central é, tipo, não escute essas opiniões alheias, mesmo que você leve aquilo pro coração, tente tirar do seu coração, tente tirar da sua cabeça, realmente siga os seus sonhos. Se você tem vontade, vá atrás, porque uma coisa que eu aprendi é que Deus nunca coloca nada no nosso coração que a gente não seja capaz de realizar, que a gente não seja capaz de fazer. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo de conquistar algo, não desista, faça, porque se for realmente da vontade de Deus, se ele ver que você realmente tem um potencial, você vai conseguir. E é isso. Uau, muito linda, já estava por chorar aqui. Me emocionei. Por que as pessoas deveriam acreditar em você? E o que você gostaria de dizer a todas as pessoas que te apoiam? Porque as pessoas deveriam acreditar em mim. Acho que as pessoas não estariam só acreditando em mim, mas sim na geração Z, né, a geração atual. Porque quando a gente consegue elevar, né, ajudar uma pessoa, a gente não vai, como eu já falei, a gente não vai estar só gerando impacto em uma pessoa, mas sim numa sociedade. Então, para mim, as pessoas não deveriam acreditar só em uma pessoa, mas sim em todo mundo. Quando você não acredita em uma pessoa, acha que aquela pessoa não vai conseguir, você está literalmente fugindo do ponto central da vida, que é ajudar e acreditar que o outro consegue, assim como você consegue.
quando você acredita, né, que a outra pessoa não consegue, você automaticamente vai estar desacreditando em você mesmo. Porque às vezes aquela oportunidade que a pessoa tem é a mesma oportunidade que você poderia ter tido, mas você não conseguiu porque você não acreditou em você mesmo. Então, acho que as pessoas deveriam acreditar em mim, não só por eu ser uma pessoa que tá aqui falando ou algo do tipo, não, mas porque eu quero muito representar o nosso país e quero também muito representar a juventude hoje em dia, a juventude que realmente sonha, que realmente quer ter um futuro brilhante. E para as pessoas que me apoiam, eu só tenho a agradecer, porque eu sei como é difícil a gente ter um futuro, a gente gerar um impacto na sociedade hoje em dia, porque o acesso é muito mais difícil, o acesso é muito mais complicado. Então, para os que acreditam em mim e que realmente sentem que eu tenho um futuro brilhante, eu só tenho a agradecer e eu posso ter certeza que eu não vou decepcionar ninguém que acredita em mim ou que pense em acreditar, porque eu sou muito dedicada e quando eu tenho um objetivo, acho que não tem ninguém que tira o meu objetivo, não tira aquela minha meta pra nada.